São 6 da manhã, o despertador tocou pela terceira vez e você continua deitada encarando o teto. Já está acordada há 20 minutos, mas o corpo parece colado no colchão. A lista de coisas que precisa fazer hoje passa pela sua cabeça feito um filme em câmera rápida. E quanto mais você pensa, menos consegue se mexer. O peito aperta, a respiração fica curta e vem aquela pergunta que dói. Por que não consigo simplesmente começar? Se você se reconheceu nessa cena, respira. Porque o que está acontecendo dentro de você tem nome, tem explicação científica e tem solução. Você não é desleixada, você não é fraca, você não está quebrada. O que existe é um curto-circuito real, físico, biológico, que acontece dentro do cérebro quando a ansiedade está alta demais. E para sair dele, primeiro precisa entender como ele funciona. A paralisia da ansiedade é aquele estado em que você sabe o que precisa fazer, quer fazer, mas simplesmente não consegue. É olhar para o e-mail importante e não conseguir clicar em responder. É ter um trabalho para entregar e ficar 3 horas mexendo no celular. É querer ligar para o médico e adiar por semanas, depois meses. É olhar a pia cheia de louça e sentir que escalar uma montanha seria mais fácil. É ter um sonho dentro do peito e não conseguir dar o primeiro passo em direção a ele. Isso não é falta de vontade. Isso é um curto-circuito. Dentro do cérebro, existe uma estrutura chamada amígdala. Pensa nela como o alarme de incêndio da sua casa. O trabalho dela é detectar perigo. Quando ela enxerga uma ameaça, um carro vindo na sua direção, um som estranho de madrugada, ela dispara o alarme e o corpo reage em milésimos de segundo. O coração acelera, os músculos tensionam, você corre, luta ou congela. Esse sistema é antigo. Foi ele que manteve nossos ancestrais vivos quando precisavam fugir de predadores na savana. O problema é que a amígdala não consegue distinguir muito bem entre um leão de verdade e um e-mail do chefe. Para ela, ameaça é ameaça. E na vida moderna, a gente vive sendo bombardeado por ameaças que não são físicas, mas que o cérebro trata como se fossem contas para pagar, prazos, cobranças, redes sociais, comparações, expectativas, futuro incerto, opinião dos outros. Quando essa amígdala fica ligada o tempo todo, ela sequestra outra parte do cérebro chamada córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é o cérebro racional. É a parte que planeja, decide, organiza, foca, executa. É ele que você usa para fazer as coisas. Mas quando a amígdala está em pânico, ela praticamente desliga o córtex pré-frontal. É como se ela dissesse: agora não é hora de pensar, é hora de sobreviver. E aí você trava. Por isso você consegue passar horas rolando o feed do Instagram, mas não consegue abrir um documento de texto. Por isso você lembra de 1000 coisas que precisa fazer, mas não consegue começar nenhuma. Por isso você adia o que mais importa e faz o que menos importa. Não é defeito de caráter, é biologia. E essa é a primeira boa notícia do dia. Se é biologia, dá para trabalhar com isso. O cérebro é plástico. Ele muda, ele aprende, e o mesmo sistema que te paralisa pode ser redirecionado quando você entende as ferramentas certas para trabalhar com ele em vez de contra ele. Algumas coisas acendem essa fogueira mais do que outras. O excesso de informação é uma das maiores. Quando o cérebro recebe estímulo demais ao longo do dia, ele entra em sobrecarga e desliga como mecanismo de proteção. Falta de sono é outra vilã, talvez a maior de todas. Sem dormir direito, a amígdala fica hiperativa e o córtex pré-frontal fica anestesiado. Cafeína em excesso, alimentação ruim, sedentarismo, redes sociais, notícias negativas, pressão constante, ambiente caótico. Tudo isso alimenta o estado de paralisia. Me conta aqui nos comentários, quando você está em paralisia, o que costuma ser o gatilho? Uma tarefa específica? Um tipo de cobrança? Um momento do dia? Eu leio cada comentário. Tem ainda um fator que pouca gente fala: a expectativa de perfeição. Quando você acredita que precisa fazer tudo perfeito, na hora certa, do jeito certo, qualquer tarefa vira uma ameaça, porque o cérebro entende que falhar é um perigo grave. E aí o que ele faz para te proteger? Te paralisa. Para você não correr o risco de tentar e falhar, a paralisia é, na cabeça do cérebro primitivo, uma forma de te manter segura. O problema é que ela está te impedindo de viver. Existe também o que chamamos de diálogo interno tóxico.
É aquela voz dentro da cabeça que fica dizendo que você não vai dar conta, que vai dar errado, que você é incapaz, que os outros são melhores, que não adianta nem tentar. Essa voz não é você. É o cérebro em modo de defesa, repetindo padrões que aprendeu em momentos que te marcaram. E ela pode ser respondida. Toda vez que você ouvir essa voz, faz uma coisa simples. Pergunta para ela se o que está dizendo é fato ou é medo. Geralmente é medo disfarçado de fato. E o medo perde força quando você olha para ele de frente em vez de fugir. A primeira ferramenta para sair da paralisia é a regra dos 2 minutos. Quando você travar diante de uma tarefa, não tente fazer ela inteira. Faça apenas 2 minutos dela. Só isso. Se a tarefa é estudar, abre o livro e lê por 2 minutos. Se é arrumar a casa, lava um prato. Se é responder mensagens, responde uma. Se é começar a se exercitar, faz 5 agachamentos. O segredo? O cérebro tem mais medo de começar do que de continuar. A inércia é o monstro maior. Quando você quebra ela, mesmo que só um pouquinho, a amígdala percebe que não há perigo e o córtex pré-frontal volta a funcionar. Na maioria das vezes, depois desses 2 minutos, você continua naturalmente. Mas mesmo que pare, tá tudo bem. Você ganhou a partida porque provou para si mesma que era capaz de começar. E começar é a parte mais difícil. Cada início é uma vitória sobre o sistema de alarme que estava tentando te paralisar. Com o tempo, o cérebro vai aprendendo que essas tarefas não são perigosas e a resistência inicial vai diminuindo. A segunda ferramenta é a respiração 4-7-8. Inspira pelo nariz contando até 4. Segura o ar contando até 7. Solta pela boca lentamente contando até 8. Faz isso 4 vezes seguidas. Por que funciona? Porque a respiração lenta e controlada ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o oposto do sistema de alarme. É como se você apertasse o botão de calma do próprio corpo com as próprias mãos. Em poucos minutos, a frequência cardíaca baixa, a amígdala se acalma e você consegue pensar com clareza de novo. Existe algo sobre a expectativa de perfeição que é especialmente traiçoeiro porque se disfarça de cuidado e de responsabilidade. Quando você exige de si mesma que a tarefa seja feita no momento certo, da forma certa, com o humor certo, qualquer condição que não seja ideal se torna uma razão para adiar. E como as condições ideais raramente existem, o adiamento se torna o padrão. O que parece ser padrão elevado é, na verdade, uma forma sofisticada de evitação. O perfeito se torna o inimigo do feito. O diálogo interno tóxico tem uma característica específica que o torna tão poderoso. Ele usa a sua voz. Não é claramente uma voz externa. Parece ser você mesma pensando. E isso faz com que seja muito mais difícil questionar o que está sendo dito. Mas quando você para e observa o conteúdo dessas vozes, quando você pergunta se o que estão dizendo é fato ou é medo, elas perdem autoridade, porque elas raramente apresentam evidências. Elas afirmam, e afirmação sem evidência não precisa ser acreditada. A respiração 4-7-8 tem um efeito fisiológico mensurável. Quando você expira por um período mais longo do que inspira, ativa o nervo vago, que é o principal canal de comunicação entre o cérebro e o sistema nervoso parasimpático. Esse sistema é o responsável pelo estado de calma, de digestão, de recuperação. É o oposto do estado de luta ou fuga que a amígdala ativa. E ao ativar o nervo vago através da respiração lenta, você literalmente envia uma mensagem química para o cérebro dizendo: o perigo passou, pode relaxar. A regra dos 2 minutos funciona por um princípio que a física conhece bem: inércia. Um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. A paralisia é o estado de repouso. Os 2 minutos são um empurrão que quebra essa inércia. E uma vez que o cérebro está em movimento, na direção da tarefa, a tendência natural é continuar. Não sempre, não todos os dias, mas com frequência suficiente para que o padrão vá mudando. Existe algo sobre o ambiente físico que influencia diretamente a paralisia e que poucas pessoas consideram. Um ambiente desordenado, cheio de estímulos visuais competindo pela atenção, aumenta a carga cognitiva e facilita a ativação da amígdala. Um ambiente mais limpo, mais organizado, com menos estímulos desnecessários, reduz essa carga. Não precisa ser perfeito, mas fazer uma coisa simples antes de começar, limpar a mesa de trabalho, fechar janelas desnecessárias no computador, criar um espaço de foco, já muda a qualidade da atenção disponível.
A divisão da tarefa em partes menores tem uma mecânica específica que vai além da simplicidade de cada passo. Quando você completa um passo pequeno, o cérebro libera uma pequena quantidade de dopamina. E dopamina não é apenas prazer, é motivação para continuar. Cada pequena conclusão cria momentum para a próxima. É o contrário do ciclo de paralisia, onde a inconclusão gera mais ação, e começa sempre com o menor passo possível. Existe algo sobre a forma como a ansiedade usa o tempo que é importante entender para interrompê-la. A ansiedade vive no futuro, ela pega um possível problema futuro e o traz para o presente com toda a intensidade emocional de algo que está acontecendo agora. E o cérebro, que não distingue muito bem entre imaginação e realidade quando a resposta emocional é intensa, reage como se o problema futuro fosse uma ameaça presente. A ferramenta contra isso é o presente concreto, o próximo passo, não a solução inteira. O que pode ser feito agora? E existe algo sobre o ato de nomear o que está sentindo que tem efeito real sobre a intensidade da paralisia. Pesquisas em neurociência mostram que quando você coloca uma emoção em palavras, a atividade da amígdala diminui. Nomear a emoção reduz sua intensidade. Em vez de sentir o peso difuso de estar travada, você nomeia: estou com medo de falhar nessa tarefa. Estou sobrecarregada pela quantidade de coisas pendentes. Estou evitando essa conversa porque não sei como vai ser. Com o nome, a emoção fica menor. E menor cabe. Existe algo sobre a relação entre ação e ansiedade que é contraintuitivo, mas verdadeiro. A ansiedade diz: primeiro me resolve, depois você age. Mas funciona ao contrário. Você age. E a ação reduz a ansiedade, não porque o problema some, mas porque agir prova para o sistema nervoso que você tem recursos para lidar com a situação, e a percepção de que você tem recursos para lidar reduz a resposta de ameaça da amígdala. A ação não precisa esperar que a ansiedade passe. A ação é o que faz a ansiedade passar. Existe algo sobre a primeira boa notícia e sobre a segunda que vale nomear com clareza. A primeira é que a paralisia não é permanente e não é quem você é. A segunda é que as ferramentas existem e funcionam para qualquer pessoa que as use com consistência. Não exige talento especial, não exige circunstâncias perfeitas, não exige que você esteja motivada antes de começar. Exige o menor passo possível. E o menor passo possível está sempre disponível. A paralisia, quando é vista de perto, tem uma qualidade de aprisionamento que parece muito maior por dentro do que é por fora. É como estar dentro de um quarto escuro que parece enorme, mas que, quando a luz acende, você vê que tem tamanho normal. As ferramentas são a luz. Cada ferramenta que você usa acende um pouco mais e com luz suficiente o espaço fica na sua escala real. Não desaparece, mas fica na escala em que você consegue lidar. Por último, o que você está fazendo ao usar essas ferramentas não é apenas resolver tarefas específicas. Você está retreinando o sistema nervoso. Está ensinando ao cérebro que a ação é segura, que começar não é perigoso, que o desconforto inicial não é ameaça. Essa retreinagem leva tempo, leva repetição, tem dias bons e dias que parecem que voltou ao ponto inicial, mas não voltou. Cada uso das ferramentas deposita algo no sistema, responde. Existe algo sobre o papel da curiosidade no processo de sair da paralisia que é pouco falado e muito útil. Em vez de se perguntar por que você está travada de forma acusatória, experimente se perguntar com curiosidade genuína. O que exatamente está difícil aqui? É o tamanho da tarefa? É o medo de não conseguir fazer bem? É que não sabe por onde começar? É que a tarefa está associada a algo doloroso? Quando você identifica o que especificamente está gerando a resposta de ameaça, o problema fica concreto, e concreto pode ser trabalhado. A paralisia tem frequentemente uma componente de overwhelm, de sobrecarga, que é diferente do medo de falhar. Quando você está com muitas tarefas pendentes ao mesmo tempo, quando a lista mental é longa demais, o sistema nervoso pode simplesmente travar como um mecanismo de proteção diante de uma carga que parece insuportável. A ferramenta específica para esse tipo de paralisia não é se forçar a começar qualquer coisa. É escolher uma, só uma, deixar as outras para depois e dedicar atenção inteira àquela uma coisa. Existe algo sobre o sono que vai além do número de horas. A qualidade do sono importa tanto quanto a quantidade. Sono fragmentado, interrompido, superficial, não restaura o sistema nervoso da mesma forma que sono contínuo e profundo.
Criar as condições para sono de qualidade, não apenas dormir mais cedo, mas criar um ambiente propício, regular os horários, reduzir a estimulação nas horas antes de dormir, é um dos investimentos mais diretos que você pode fazer no próprio estado de saúde mental. A higiene mental tem uma aplicação prática que vai além da escolha consciente de conteúdo. É sobre entender que o cérebro aprende com repetição. Se você expõe o cérebro repetidamente a conteúdo de alarme, conteúdo que ativa o sistema de ameaça, ele vai ficando calibrado para essa frequência. Se você expõe repetidamente a conteúdo que acalma, que inspira sem alarmar, que informa sem aterrorizar, ele vai calibrando para essa outra frequência, não de um dia para o outro, com a repetição consistente da exposição. Existe algo sobre os rituais de início que funcionam como âncoras para o estado de foco. Quando você sempre começa o trabalho, com a mesma sequência de ações, o cérebro aprende a associar aquela sequência com o estado de foco. Com o tempo, o ritual começa a induzir o estado, não precisando de força de vontade para entrar no trabalho. O ritual faz isso por você. Pode ser preparar um café específico, arrumar a mesa de um jeito particular, fazer 3 respirações antes de abrir o computador, qualquer sequência que seja sua e consistente. E existe algo sobre o que a paralisia revela que, quando visto com compaixão em vez de julgamento, tem valor. A paralisia frequentemente aparece nas coisas que mais importam. A tarefa que você está evitando há semanas raramente é trivial. É o e-mail que define algo importante. É o projeto que tem seu nome. É a conversa que muda algo. O cérebro intensifica a resposta de ameaça justamente nas coisas de alto valor percebido. O que significa que a paralisia, paradoxalmente, está apontando para o que importa. Existe algo sobre o padrão de adiar que cria um custo secundário que vai além da tarefa não feita. Cada item pendente na cabeça consome energia de processamento mesmo quando você não está pensando conscientemente nele. É como ter abas abertas no computador que você não está usando, mas que continuam consumindo memória. Com muitas tarefas adiadas, acumuladas, a mente fica mais lenta, mais ansiosa, mais cansada sem causa aparente. A sensação de alívio que vem depois de resolver uma tarefa que estava pendente há muito tempo é físico. É o sistema liberando o recurso que estava sendo consumido para guardar aquilo. Existe algo sobre o ritmo certo para cada pessoa que é importante não generalizar. Para algumas pessoas, o primeiro horário do dia é quando a amígdala está mais calma e a capacidade de ação é maior. Para outras, esse é o horário mais difícil, e o trabalho importante flui melhor depois do almoço ou à tarde. Conhecer o próprio ritmo e alocar as tarefas mais desafiadoras para o horário de maior clareza é parte do trabalho de se cuidar. Não é preguiça, é estratégia baseada em como o seu sistema específico funciona. E existe algo sobre o recomeço que vale guardar como ponto de chegada de tudo isso. Recomeçar não é um fracasso que precisa ser escondido. É uma prova de que você ainda está tentando, de que não desistiu. Cada recomeço, por menor que seja, é evidência de resiliência. E resiliência não é não cair, é a capacidade de se levantar depois de cair. Você tem essa capacidade. E está demonstrando ela agora ao buscar entender o que está acontecendo e ao procurar ferramentas que funcionam. Existe algo sobre o que acontece quando você nomeia a paralisia pelo que ela é, uma resposta biológica de proteção, não um defeito de caráter, que muda a relação com ela. A vergonha que frequentemente acompanha a paralisia começa a diminuir, e a vergonha é um dos maiores combustíveis que mantém o ciclo ativo. Quando você para de se tratar como fraca por estar travada e começa a se tratar como alguém cujo sistema nervoso precisa de ferramentas específicas, a qualidade da resposta muda completamente. A paralisia frequentemente aparece com mais força justamente nas coisas que mais importam. O projeto que tem seu nome, a conversa que define algo, a tarefa que, se concluída, muda alguma coisa real. O cérebro, que calibra a resposta de ameaça pelo valor percebido, dispara com mais intensidade quando o que está em jogo parece grande demais. O paradoxo é que a paralisia mais intensa costuma estar nos pontos de maior significado. E reconhecer isso, que o trava não é sinal de incompetência, mas de quanto aquilo importa, muda o que o trava significa. Existe algo sobre a consistência das ferramentas que é mais importante do que a perfeição de cada uso. Você não precisa fazer a respiração 4-7-8 perfeitamente todas as vezes. Não precisa conseguir fazer os 2 minutos todos os dias. Não precisa eliminar o celular completamente. Precisa usar as ferramentas com frequência suficiente
para que o sistema nervoso comece a aprender que tem recursos disponíveis quando a paralisia aparece, e esse aprendizado acontece na repetição imperfeita, não na execução impecável. E existe algo final sobre essa jornada que vale deixar como ponto de chegada. A paralisia não é o inimigo, é um sinal. Um sinal de que o sistema nervoso está sobrecarregado, de que as demandas estão maiores do que os recursos percebidos, de que algo precisa de atenção. Quando você aprende a ler esse sinal, em vez de lutar contra ele, quando usa as ferramentas para dar ao sistema nervoso o que ele precisa, você descobre que do outro lado da paralisia está a ação. E a ação, por menor que seja, é o começo de tudo. Existe algo que vale levar de tudo isso. A paralisia não é uma sentença sobre quem você é uma resposta do sistema nervoso que pode ser redirecionada. E você tem as ferramentas, o próximo passo é sempre o menor possível. E o menor possível está sempre disponível. Existe algo sobre o que você está fazendo agora ao buscar entender a paralisia que é em si mesmo um ato contra ela. A paralisia prefere que você evite, que não olhe para o que está acontecendo, que continue no ciclo sem jamais nomeá-lo. Quando você procura entender, quando busca ferramentas, quando está disposta a olhar de frente para o que está travando, já está quebrando parte do ciclo. E esse é o começo mais importante que existe, o começo do entendimento que precede toda ação real e sustentada. E existe algo final sobre as ferramentas que funciona melhor quando dito com clareza. Elas não eliminam a paralisia de vez, elas reduzem a frequência, a intensidade e a duração dos episódios de paralisia e criam um repertório de resposta, que vai ficando disponível cada vez mais rapidamente. Com o tempo, o espaço entre travar e sair da paralisia vai ficando menor, não de um dia para o outro, mas vai. E a ferramenta mais simples de todas, o próximo passo. Não todos os passos. O próximo, qual é o menor movimento possível em direção ao que está travado? Faz isso agora, mesmo que não queira, especialmente se não queira. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse estado de travar e não conseguir começar mesmo quando quer, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender o que está alimentando essa paralisia, como trabalhar com o próprio sistema nervoso, em vez de lutar contra ele, como identificar os gatilhos que mais ativam o seu sistema de alarme, e como construir com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo genuinamente pede, uma vida onde a ansiedade não dita mais o ritmo e onde você consegue agir no que de fato importa. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que você sabe que está travada, que adia as mesmas coisas há meses e que se culpa por isso sem entender o que está acontecendo. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora para ficar por dentro de tudo, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e fica por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.